Olá pessoal, boa noite. O tema de nossa aula de hoje, de processo administrativo, é as fases da licitação. Vimos na aula passada as situações de dispensa e inexigibilidade do procedimento licitatório. Na aula de hoje, vamos começar a estudar cada uma das fases do procedimento de licitação previsto na Lei 8666/93. A licitação sempre inicia primeiro com uma fase interna, né? Ou seja, uma fase que é realizada dentro da administração pública. Então, a fase interna é iniciada com a abertura de um processo administrativo, né, para a realização da licitação pública, né, contendo um número, que é o número de identificação daquele processo licitatório, né. Vai ter também a determinação da autoridade administrativa autorizando a abertura do procedimento licitatório, porque quem autoriza a abertura do procedimento licitatório é a autoridade administrativa respectiva daquele procedimento. Então, se está sendo feita uma licitação pública no âmbito, por exemplo, da Secretaria da Educação, né, a autoridade responsável ali do setor da administração pública, né, do secretário da Educação, por exemplo, é quem vai ali determinar a abertura do procedimento licitatório, né. Vai também ter uma indicação, nessa primeira fase interna, né, uma indicação sucinta, né, um resumo do que está sendo feito na licitação, de qualquer objeto a ser licitado. Vamos supor, o objeto a ser licitado é a contratação de funcionários, né, ou a realização de uma obra nas escolas, enfim. Esse objeto licitatório vai estar dentro dessa fase interna, né? E o recurso próprio para a realização da despesa, ou seja, né, toda vez que se faz uma licitação pública, tem que ter uma verba já destinada para isso, né? Tem que ter um recurso financeiro destinado já para isso, e esse recurso é sempre objeto do orçamento público realizado pela administração pública. Então, a administração pública não pode fazer uma licitação sem que haja um prévio orçamento público para isso. Se assim for feito, há improbidade administrativa porque há má utilização do dinheiro público. Então, toda vez que há uma licitação, tem que obrigatoriamente ter um recurso próprio, né, um orçamento público para o gasto do dinheiro público. Então, na fase interna, né, é feita dentro da administração pública o início do procedimento licitatório com a abertura do procedimento da licitação, né, que vai ser autuado, ou seja, vai ser gerado um número daquele processo de licitação, né, vai ter que ter nessa fase interna a autorização administrativa respectiva, objeto daquela licitação, né, o resumo do objeto daquela licitação e a destinação da verba pública para o gasto daquele dinheiro com a realização da licitação. Terminada a fase interna, inicia-se a fase externa. Na fase externa, a gente tem algumas subfases dessa licitação. Na fase externa, aí sim há a participação do particular. Na fase interna, é tudo internamente feito na administração pública. Na fase externa, começa a participação do particular naquela competição, naquele certame para verificar qual que é a empresa vencedora que irá realizar aquele serviço, que irá realizar aquela obra, que vai fornecer aquele produto, dependendo do objeto da licitação. Na fase externa, então, a gente tem algumas subfases, né? A primeira subfase é a audiência pública. Depois da audiência pública, temos a publicação do edital. Depois, a fase da habilitação.
Terminada a fase da habilitação, temos a fase do julgamento e classificação das propostas. Após, temos a homologação. E por último, que é a última fase da licitação, é a adjudicação. E a gente vai estudar cada uma dessas subfases da fase externa. Como eu falei, a primeira fase, né, da fase externa, ou seja, a primeira subfase da fase externa, é a audiência pública. A audiência pública ela não é obrigatória, ela é facultativa, mas ela se torna obrigatória quando o objeto da licitação for superior a 100 vezes o limite previsto neste artigo aqui, artigo 23, inciso 1, a linha C da Lei 8.6666/93, cujo valor atualmente é de 150 milhões de reais. Então, toda licitação que tiver o valor, né, orçado de mais de 150 milhões de reais, obrigatoriamente tem que ser feita uma audiência pública. E o que é a audiência pública? É a convocação das empresas que querem participar daquela licitação para debater ali como é que vai ser o trâmite dessa licitação, né? Haja vista o alto valor investido, né? Ou seja, acima de 150 milhões de reais, obviamente é uma licitação muito complexa. E se ela é uma licitação complexa, obrigatoriamente tem que haver a participação ali do particular. Esse particular que vai ali debater juntamente com a administração, né, qual a melhor técnica a ser adotada nessa licitação, quais são os melhores produtos a serem utilizados nessa licitação, dependendo ali, claro, do objeto a ser licitado. Então vamos supor uma grande obra na administração pública. Um exemplo, a administração pública quer fazer uma licitação para a troca de todo o parque de iluminação pública na cidade. Obviamente, essa licitação é uma licitação muito complexa, né? E vai haver um alto custo para a administração pública neste procedimento licitatório. Por quê? Demanda troca de tecnologias, porque vamos supor que a administração pública quer trocar todas as lâmpadas para uma lâmpada de LED, por exemplo, que é uma tecnologia mais nova, mais atual, né? E consequentemente é uma tecnologia mais cara também, né? E para isso precisa realmente fazer projetos, que não basta simplesmente a instalação da lâmpada, né? Sim, tem que ser feito projetos elétricos, então tem que ter uma empresa de engenharia especializada para ser feito esses projetos, né? E isso gera um custo muito alto. Então, na fase da audiência pública, a administração vai fazer toda a consulta juntamente com as empresas da melhor estratégia para a realização dessa licitação. Terminada a audiência pública, a gente passa para a fase do edital. E o que vem a ser o edital? O edital é um instrumento pelo qual todos os interessados a participarem desse procedimento licitatório são convocados. São convocados para participar da licitação e disputar ali realmente com as demais empresas qual que é a empresa que vai se sagrar vencedora deste procedimento para aí sim prestar esse serviço para a administração pública. Então, é no edital que a administração pública convoca os interessados para participar do procedimento licitatório, sempre respeitados e estabelecidas as condições que estão previstas neste instrumento, na qual chama-se edital. No edital vai ter todas as regras, todas as normas que devem ser seguidas pela administração pública e também pelos particulares que querem participar daquele procedimento licitatório. O artigo 40 da Lei 8.666/93, ela traz tudo o que deve conter no edital.
O edital deve conter, por exemplo, o prazo de validade daquela licitação, as condições daquela licitação, as condições para participar daquela licitação. Então, quais empresas podem participar daquela licitação? Empresas do ramo de engenharia, empresas do ramo de tecnologia, né? Empresas do ramo de fisioterapia, por exemplo, se é um serviço de fisioterapia que está sendo contratado, né? Empresas de construção civil, empresas empreiteiras, né? Então, tudo depende do objeto daquela licitação. Então, vai conter no edital realmente as condições que a empresa tem que ter para participar daquele procedimento licitatório. Como vai ser a escolha do vencedor, ou seja, o critério de julgamento, né? Vai ser pelo melhor preço, vai ser pela melhor técnica, vai ser a união das duas, né? Técnica e preço. Então, isso vai ter tudo no edital. As condições de pagamento. A empresa que ganhar a licitação, ela vai receber à vista, vai receber parcelado, vai receber por etapas do desenvolvimento do projeto. Como que vai ser o pagamento da empresa que se sagrar vencedora? Tudo isso vai estar ali previsto no edital. Além disso, o edital vai estar ali estipulado também, né, quando que deve ser apresentada as propostas. Então, no edital, tem que ser colocado sempre uma data, e essa data tem que ser respeitada para a apresentação das propostas. Que propostas são essas? As propostas de preços. Então, no edital, tem que ter obrigatoriamente, né, a data que as empresas vão apresentar as suas propostas de preço, né? Vai ter obrigatoriamente de constar a data, o horário na qual as empresas comparecerão até a administração pública para apresentar as suas planilhas de propostas de preço. Então, a Lei 8666 determina os prazos para a apresentação dessas propostas. Mas a lei, juntamente com o edital, né, elas prevêem prazos mínimos, né, para constar nos editais. Esses prazos mínimos é prazos do quê? É prazos entre a publicação do edital, né, todo edital tem que ser publicado em respeito ao princípio da publicidade, né, e a data da abertura dos envelopes de propostas, ou seja, quando publicado o edital, então publicou o edital hoje, né? No dia seguinte pode ser a data da abertura das propostas, ou seja, a data da entrega das propostas? Não. A partir da data da publicação tem que ter um prazo mínimo, né, futuro, obviamente, para que as propostas sejam entregues, né, para a administração pública. E dependendo do tipo de licitação pública, esses prazos variam. E aqui a gente vai ver esses prazos que são importantes. Para a licitação pública do tipo concurso e concorrência, e não se preocupem o que são esses tipos de licitação, que depois a gente vai estudar numa próxima aula, no próximo vídeo, o que são esses tipos de licitação. Mas nas licitações do tipo concurso e concorrência, né, quando o modelo dessa licitação é no regime de empreitada e na melhor técnica e preço, também a gente vai estudar cada uma dessas modalidades de licitação. O prazo mínimo para o recebimento das propostas é de 45 dias após a data da publicação do edital. Então, para a licitação, do tipo concurso e concorrência, né? Quando do submodelo de melhor técnica em preço e regime de empreitada integral, o prazo mínimo é de 45 dias. Esses 45 dias, então, é do quê? Publicou o edital hoje, por exemplo, eu só posso obrigar o particular
a apresentar as suas propostas de preço 45 dias depois. 45 dias são 45 dias corridos, tá? Não são 45 dias úteis. Então, para a licitação, concurso e concorrência. Nessas modalidades, o edital publicado em um dia, as propostas só podem ser entregues pelos particulares 45 dias após, não pode ser no dia seguinte. Para a licitação, modalidade concorrência, né, que vai tratar do tipo melhor preço, não melhor técnica, né, e nem melhor técnica e preço, e também para a licitação tomada de preço, né, que é uma outra modalidade de licitação, eu tenho o prazo mínimo de 30 dias. Então, para as licitações concorrência, né, quando o tipo da licitação é somente o melhor preço, ou seja, não é a melhor técnica, né, de técnica e preço, e também para as licitações do tipo tomada de preço, quando quando ela trata da melhor técnica ou técnica e preço, eu tenho prazo de 30 dias. Para as licitações do tipo tomada de preço, quando o objeto daquela licitação está sendo somente o melhor preço, eu tenho prazo mínimo de 15 dias. Para a licitação convite, o prazo mínimo é 5 dias e para o pregão, o prazo mínimo é 8 dias. Não se preocupem com esses prazos são todos previstos em lei, não é necessário ninguém, nem advogados, muito menos vocês, decorarem esses prazos. O que eu quero que vocês entendam é, quanto maior a complexidade da licitação pública, quando mais complexa for a licitação pública, maior vai ser o prazo de antecedência da publicação do edital. Então, por exemplo, a licitação mais complexa é a concurso e concorrência, né? São as licitações públicas mais complexas. Para essas modalidades de licitação, eu publiquei o edital em um dia, eu tenho a data da abertura das propostas só pode acontecer 45 dias depois. Quanto menor for a complexidade, o prazo vai diminuindo. Então, a licitação concorrência, quando trata somente de melhor preço, né, e não melhor técnica, o prazo já cai para 30 dias. A licitação tomada de preço, que é uma licitação mais simples com relação à concorrência, o prazo também já cai para 30 dias. Para as licitações tomadas de preço, mas que não se trata da melhor técnica, e sim somente do melhor preço, ou seja, do preço mais baixo, o prazo já cai para 15 dias. A licitação convite, mais simples ainda, 5 dias, e o pregão, 8 dias. Então, esses prazos são prazos de antecedência da publicação do edital. Então, se o edital for publicado no dia X, aí é só verificar a tabela prevista na 8666/93 para verificar se respeitou esses prazos. Por que é importante saber esses prazos? Vamos supor que uma licitação que um cliente nosso, né, no escritório da advocacia, quer participar, e ele verifica que o prazo não foi respeitado ali da licitação. E ele não conseguiu participar exatamente por conta do prazo. A empresa pode impugnar essa licitação para que essa licitação não aconteça. Até entrar com uma ação judicial para que o Poder Judiciário anule essa licitação, porque não cumpriu com os prazos previstos na lei. Então, é extremamente importante para nós, operadores do direito, sabermos esses prazos e, na hora de estarmos prestando uma assessoria jurídica a alguma empresa, a gente conseguir aqui dar a assessoria correta à empresa, no sentido de que esses prazos sempre devem ser respeitados. O que eu quero que vocês entendam, né, é que
A lei, o objetivo da lei é dar um maior prazo de publicação quanto maior a complexidade do procedimento licitatório. E esses prazos, eles são de antecedência da publicação do edital. Então, conta-se, por exemplo, a data da abertura das propostas é na data X, a licitação deve ser publicado, o edital da licitação deve ser publicado 45 dias anteriores, ou 30 dias anteriores, ou 15 dias, ou 8 dias, ou 5 dias, de acordo com o tipo da licitação. Importante dizer, para a gente terminar a aula de hoje, né, é que todo mundo, toda pessoa, mesmo quem não está participando da licitação, pode apresentar uma impugnação ao edital. E o que significa essa impugnação? Qualquer que seja a ilegalidade cometida pelo edital. Então, o edital é publicado, não respeitou algum princípio da administração pública, todos aqueles princípios que vimos no semestre passado. Não respeitou a lei, não respeitou qualquer norma jurídica, qualquer pessoa pode apresentar uma impugnação ao edital. Para que serve essa impugnação? Para que a administração pública verifique o que está sendo objeto dessa impugnação e, se essa impugnação tiver razão, ela pode suspender, anular ou fazer um novo edital de licitação. Então, toda vez que o edital prevê situações contrárias à lei, contrárias aos princípios da administração pública ou aos princípios da licitação pública que já estudamos, ele pode apresentar uma impugnação. E uma empresa que quer participar da licitação e ela verifica uma ilegalidade, uma impossibilidade ou uma contradição prevista ali na licitação, no edital de licitação, ela também pode apresentar a sua impugnação. Vamos supor uma licitação que prevê, um edital de licitação que prevê uma situação impossível de ser cumprida, ou uma total divergência, uma total contradição entre o valor que está sendo oferecido para aquele serviço e o objeto da licitação, ou seja, a empresa pode apresentar uma impugnação falando o seguinte: com este valor que a administração pública quer pagar por esse serviço, nenhuma empresa vai conseguir cumprir, porque o valor que está sendo oferecido para aquela obra, para aquele serviço, é muito baixo. Não se consegue executar por esse preço. Pode ser feita uma impugnação nesse sentido? Pode. Sempre é bom lembrar que a impugnação, para ser acolhida, ela tem que ser publicada neste prazo aqui, 5 dias antes da data da abertura dos envelopes da habilitação. Ou seja, 5 dias antes do início da licitação, tem que ser protocolada ali a impugnação. Então, apresentado posterior esse prazo de 5 dias anteriores, a impugnação não vai ser acolhida. Não vai ser acolhida. Então, o prazo para a apresentação da impugnação é de 5 dias úteis antes da data da entrega dos documentos habilitatórios, que a gente vai ver que é na próxima aula. Importante dizer que esta impugnação serve para questionar a legalidade do objeto daquela licitação, ou uma impossibilidade de realizar essa licitação por uma determinada situação jurídica. A administração pública deve julgar e apresentar a resposta a essa impugnação neste prazo de até 3 dias úteis. 3 dias úteis antes da data da abertura dos envelopes, a administração pública deve aqui também julgar. Então, 5 dias úteis antes é o prazo para apresentação da impugnação ao edital, e a resposta da administração, ou seja, o julgamento dessa impugnação, 3 dias úteis antes. É importante dizer que, se a administração pública negar essa impugnação, não concordar com essa impugnação, pode o prejudicado ajuizar uma ação. Ajuizar uma ação
contra a administração pública, para que o Poder Judiciário pode até solicitar a suspensão desse procedimento licitatório por não cumprimento da lei. Normalmente, a medida cabível para essas situações é um mandado de segurança, que é uma ação judicial para coibir um direito ali, líquido, né, da pessoa, um direito líquido e certo da pessoa, né, naquele procedimento licitatório. Então, a impugnação tem que ser apresentada 5 dias úteis antes e a administração pública tem o prazo de 3 dias úteis para analisar, para julgar essa impugnação. Com isso a gente termina a aula de hoje. Vimos nessa aula as primeiras questões sobre licitação, vimos a fase interna, né, e começamos a estudar a fase externa. Vimos a audiência pública e vimos o edital. Na aula que vem, vamos ver a habilitação. Peço sempre a todos que frequentem as aulas no Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas, resposta aos questionamentos, e estou sempre à disposição para qualquer dúvida de vocês durante aí, as aulas no Microsoft Teams. Leem sempre a apostila e nos vemos numa próxima oportunidade. Bons estudos a todos!